E o mancebo Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, os seus olhos se começavam já a escurecer, que não podia ver. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse a ele: eis-me aqui. E correu a Eli e disse: eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse: não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse: não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia ao Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel terceira vez. E ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, por que tu me chamaste? Então entendeu Eli que o Senhor chamava o mancebo. Pelo que Eli disse a Samuel: vai e deitar. E há de ser que, se te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. Vamos orar. Nós vamos falar nessa noite sobre a voz de Deus. Eu me certifiquei de que os irmãos terão uma prevenção relacionada com o tema até o final do congresso. Então, tive liberdade para falar sobre este assunto. Como conhecer a voz de Deus na nossa vida, na sua vida. Deus é infinito, mas é pessoal. Ele se manifestou, se revelou a várias pessoas, está escrito isso na palavra, e ele também manifesta-se, revela-se a nós. Nós temos, entretanto, 4 vozes, pelo menos as 4 principais vozes no mundo. A voz de Deus, a voz de Satanás, a voz do homem, das pessoas que nos cercam, e a nossa própria voz. Então, 4 vozes distintas: de Deus, do inimigo, a voz das pessoas que nos cercam e a nossa própria voz, a voz da nossa consciência. Nós queremos falar especificamente, então, sobre a voz de Deus. Para ouvir a voz de Deus, há condições bíblicas. A primeira condição para ouvirmos a voz de Deus, a voz que tanto queremos ouvir, é o senhorio de Cristo. Muitos crentes têm o Senhor apenas como Salvador, como curador, como libertador. Mas Ele é Senhor, é o dono da nossa vida, o Senhor absoluto. E quando nós estamos debaixo do senhorio dEle, quando nós dizemos sim a Ele, nós estamos cumprindo as condições para que Ele nos fale. Quando foi mostrado aquele lençol a Pedro, né, aquele lençol com aqueles animais, ele disse: de maneira nenhuma, Senhor, isso não existe. Se Ele é Senhor, você vai dizer sempre sim a Ele. Então, quando nós dizemos sim ao Senhor, quando nós aceitamos o seu senhorio, nós estamos cumprindo, podemos dizer, a primeira condição para ouvirmos a voz dele. Eu farei a tua vontade, antes de saber qual é essa vontade. Está debaixo do senhorio de Cristo, está disposto a fazer a vontade dele, antes de saber qual é a sua vontade. E nós nunca ouviremos, irmãos, a menos que estejamos dispostos a obedecer. Em outras palavras, ele não vai revelar-se a nós sabendo que nós não estamos prontos para obedecer. Então, se queremos ouvir a voz de Deus, precisamos cumprir a condição do senhorio de Cristo. A segunda condição é ter um coração puro, como está em Salmo 66, 18. Se eu atender a iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá. Então, um coração puro dentro de Deus, um coração quebrantado, contrito, Ele não vai desprezar. A terceira condição é estarmos sendo movidos na fé, confiar e esperar que Ele diga sobre o próximo passo, se você obedeceu a algum passo que Ele disse para você dar. Então, está nos movendo em fé, indo à palavra dEle, está alimentando a nossa fé.
é uma das condições para estarmos ouvindo a voz de Deus. Eu escolhi falar sobre esse assunto porque hoje as pessoas querem tanto ouvir Deus, mas querem ouvir de qualquer maneira, como se Deus tivesse a obrigação de falar em qualquer instante. Então, estamos colocando aqui primeiro as condições para ouvir a voz de Deus. Precisamos, irmãos, estar debaixo do temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria e do conhecimento. Precisamos estar aborrecendo o mal, a arrogância, a soberba. Precisamos estar debaixo do temor dele. Como foi falado agora aqui sobre a adoração, sobre o louvor, sobre as ações de graças. Temos que também estar com esse espírito de adoração, de louvor, de gratidão em nosso coração, por aquilo que o Senhor é para nós, por aquilo que tem feito pela nossa vida. Uma outra condição é estarmos de maneira correta na luta espiritual. Estarmos resistindo a Satanás, fugindo das paixões da carne, não nos conformando com o mundo, estarmos de maneira correta nessa luta espiritual. É uma das condições também para ouvirmos a voz de Deus, conforme está em Tiago 4:7, 2 Coríntios 10:3, Efésios 6:10, no tema de congresso de jovens. Então, a luta espiritual, estar de maneira correta na luta espiritual. Uma sétima condição é o jejum. 72 vezes a Bíblia fala sobre o jejum de comida, 3 vezes sem beber água. Moisés, os judeus, 3 dias, Jonas. Em Mateus 5,16, nós temos o fato de que o jejum não é uma opção, é normal para o crente. Então, a abstinência de alimentos deve ser uma coisa normal para nós estarmos ouvindo a voz de Deus. O jejum da alimentação. O jejum é uma preparação espiritual. O jejum da TV. A TV tem tomado muito tempo dos crentes. Eu, particularmente, não aprendi a deixar a TV desligada. Graças a Deus. Quanto tempo aquilo leva da gente? Jejum da TV. A TV tem se tornado um grande vício para muitos de nós. E se queremos ouvir a voz de Deus, Ele está sempre pronto para nos falar. Temos que achar tempo para Ele. O jejum do sono. Jesus jejuou. Jesus abriu mão do sono naquela noite que antecedeu a escolha dos 12. O jejum da comunhão. Às vezes nós queremos estar sempre com alguém, conversando, nos relacionando. Isso é bom, faz bem, muito bem. Mas quantas vezes temos que abrir mão disso para estarmos sozinhos com Ele? A 8ª condição para ouvirmos a voz de Deus é praticar a conversação com Ele. Como eu disse, é pessoal. Falar com Ele, ouvir a voz dEle, naquele processo de ler a palavra e de orar. E ficar esperando a resposta dEle. Desenvolver esse processo de conversação. Qual é, irmãos, a voz para a qual nós nos voltamos realmente? É a voz de Deus? Nós temos conversado com Ele, nós desenvolvemos um processo de conversação com Ele. Uma nova condição, é o texto que lemos, é a questão da maturidade. Crescendo para ouvir a voz de Deus bem cedo na vida cristã. Nós vimos Samuel, que estava deitado, e Deus estava chamando a ele. E ele não tinha maturidade suficiente para discernir que era a voz de Deus. Mas como nós vimos no texto, era Deus querendo falar a ele sobre a casa de Eli. E aquele moço aprendeu a ouvir a voz de Deus. E a ter comunhão com Deus, a conversar com Deus. E é extraordinário ver que nenhuma das palavras que Samuel falou caiu por terra. Por quê? Porque aquele moço aprendeu a ouvir a voz de Deus, a conversar com Deus. Aquele homem tinha intimidade com Deus. Você pode ver que extraordinária foi a vida de Samuel. Ele cresceu nisso. Então nós falamos 9 pontos. Condições para ouvir, condições bíblicas para ouvir a voz de Deus. Ser o livro de Cristo, primeiro ponto. Segundo ponto, coração puro. Terceiro, movidos na fé. Quarto, estar debaixo do temor do Senhor. Quinto, vida de louvor, de adoração, de ações de graças. Sexto, estar andando corretamente na luta espiritual. Sétimo, os jejuns de que a Bíblia fala. Podemos praticar alguns deles.
Oitavo, praticar a conversação. E nono ponto, a maturidade. Agora, quais são os propósitos para ouvir a voz de Deus? Primeiro, é para o nosso relacionamento, é comunhão com Ele. Segundo, para conhecer a sua vontade. O que queres, Senhor? Como alguns homens disseram. Onde queres que eu vá? Nós temos em Juízes 20, a história daquele povo que subiu 2 vezes sem vitória. Mas eles estavam buscando fazer a vontade de Deus. Sabe? Então, primeiro, para o nosso relacionamento. Primeiro propósito, para o nosso relacionamento. Segundo, para conhecer a sua vontade. A maneira de entendermos, de conhecermos o caráter de Deus. Nós não podemos conhecer sem antes ter ouvido a voz dele, sem ter intimidade com ele. Há uma crise de intimidade com Deus. E é por isso que há muita frustração no meio do próprio povo de Deus. Porque quando nós temos intimidade com Deus, as frustrações se vão. Nós culpamos isso, aquilo, aquilo, outro. Mas a razão das frustrações, de toda frustração, é falta de intimidade com Deus. Terceiro propósito é para tornarmos semelhantes a Ele. É um crescimento pessoal no Senhor. A maturidade de que Efésios nos fala. Por isso, o Novo Testamento tem lá os níveis de relacionamento: nenéns, escravos, servos, amigos, filhos. Paulo disse filhos, jovens, homens, maduros. E nós temos, irmãos, que sendo transformados de glória em glória. Temos que ir crescendo, ouvindo a Deus, conhecendo a Deus, tendo comunhão com Ele. Agora eu quero falar de alguns métodos que Deus usa para falarmos. O nosso Deus não é um Deus limitado, que precisa ir diante de um vídeo de TV para nos falar. Ele não fala apenas pela Bíblia, ele não fala apenas pela profecia, ele tem muitas maneiras de falar. Ele tem bilhões de maneiras de agir. E nós não podemos colocar Deus tão pequeno quanto muitas vezes queremos colocar. Mas vamos falar alguns métodos pelos quais Deus usa para nos falar. Em primeiro lugar, ele usa a Bíblia. Esse livro precioso, é a porção mais preciosa que a humanidade tem, a palavra de Deus. E quantas vezes desprezamos, deixamos empoeirada, não vamos a ela. Estamos errando quando fazemos isso. A Bíblia, precisamos conhecê-la cada vez mais. E Deus vai nos surpreender pelas diversas maneiras como Ele vai nos falar pela palavra. Ele é poderoso para vivificar cada dia uma palavra para você. Eu não sei como é que você faz com a Bíblia, mas uma das coisas que eu particularmente peço a Deus cada dia, dentro das leituras que eu faço, é que Ele vivifique uma palavra para mim, um versículo, uma frase. E Ele me sustenta assim, eu sei caminhar assim, eu me sinto bem assim. Então, Ele pode vivificar uma palavra para nós. O Salmo 66:15 fala sobre isso. Quando então você dá a Bíblia com humildade, pedindo que Deus vivifique uma palavra para você. E Ele, para isso, a cada dia, vivificará uma palavra para você, fazendo com que a Escritura fique viva e penetrante na sua vida naquele dia. É como se a letra estivesse saltando aqui para você, falando ao seu coração. Então, nós devemos ir a palavra também assim, para que Deus fale conosco através dela. Deus nos fala, outro método, deve ser conhecido de alguns aqui, né? Falando do livro, capítulo e versículo. Na verdade, ele fala. E nós ouvimos a voz dele na nossa mente, no nosso coração, falando do livro, capítulo e versículo. Fala também através de versículos decorados. Versículos que nós gravamos na escola dominical, nas reuniões da igreja, no culto doméstico. Ele fala também através desses versos. Ele fala conosco quando o pregador está pregando. Ele usa a Escritura que vai falar a sua necessidade. E quão poderoso é esse mistério de Deus em falar. Nós temos aqui talvez 200, 250, 300 pessoas. E Deus pode falar diferentemente para cada pessoa. É impressionante como Ele faz isso. Ele surpreende com isso, como Deus utiliza a pregação. Ele não está limitado a que o pregador use tal passagem para poder falar daquele assunto. Ele fala, ele pode pregar onde ele quiser pregar.
Deus vai falar ao pecador, ao irmão, a sua necessidade, a resposta à sua vida, ao seu coração, aquilo que ele deseja que Deus fale, ele está confiando nisso, pedindo isso, Deus há de falar. Deus tem esse poder de comunicação, esse poder que a humanidade não tem, ele tem. Então, através da palavra pregada. Aquelas pessoas que não têm muita cultura, ele fala, citando o número da página da sua Bíblia. Eu já vi muitas pessoas dizendo, Deus está me falando para ler tal página da Bíblia. Então ele vai ler lá, no Novo, no Velho Testamento, aquela página, e ali Deus tem a resposta para a sua necessidade. Ele fala também com visões e sonhos. Nós temos Isaías 6, nós temos Apocalipse, nós temos José do Egito, no Velho Testamento, no Novo Testamento, nós temos José, marido de Maria, como Deus falou através daquele sonho. Sonho e imagem visual, isto é, você vê no olho de sua mente retrato daquilo que Deus está dizendo. Não é? É visualizando as coisas. É também uma maneira de Deus nos falar. Deus fala através de anjos, como falou a Abraão, a Maria, a Jesus, a Pedro na prisão. E nos nossos dias, Deus tem conduzido os crentes e livrado os crentes também. Nós temos tido tantas experiências com aquelas moças no Albânia, na Itália, aquela questão do ônibus, do avião. Há hoje livros, até filmes sobre isso. Deus fala-nos através de anjos. Deus fala através dos salmos e hinos. O livro de Salmos é um livro inteiro. E Deus falando através da Bíblia. Muito gostoso ler os salmos também. Tem um método de leitura dos salmos. Nós lemos 5 salmos por dia. Nós leremos todo o livro de salmos durante o mês. Em contrapartida, nós temos o livro de Provérbios com 31 capítulos, capítulo para cada dia. É a maneira de Deus nos falar. Nós precisamos parar de ir a Deus apenas quando a aflição chega, a angústia. Nós precisamos ir a Deus sempre, irmãos. Dá a Deus a oportunidade de nos falar. Abrir a palavra mais de livro que você carrega, que você anda, que custou o sangue de alguns homens no passado, custou a vida deles. Esse livro custou muito para Deus. Pode ter custado alguns cruzeiros para você, mas para Deus custou tanto. E você o tem livre nas suas mãos. Nem abrimos a oportunidade de falar. É gostoso ouvir Deus falar através dos dons espirituais, como acabamos de ouvir aqui, de uma maneira sobrenatural, mas ele fala com naturalidade na nossa velha Bíblia. Ele fala, ele fala, ele fala. Vou falar nisso, como está a sua Bíblia? Está velha ou está nova, né? O que está gasto aí? A sua Bíblia e a sua vida? Deus fala através da palavra, através dos dons espirituais. É verdade que Satanás tem os seus. Ele falsifica tudo que é bom. Satanás vem e falsifica. Mas isso não anula o que é verdadeiro. Por isso é bom saber que ele tem estabelecido as condições, não é, para que nós possamos ouvir. Qualquer coisa que tem valor, Satanás vai falsificar. Mas cumpra as condições e deixe Deus falar da forma que ele quiser, que ele prefere. Não somos nós que temos que estabelecer as condições que Deus tem que nos falar. É esse ponto que nós queremos colocar aqui. Cumpra as condições, esteja de coração puro diante dele, esteja adorando a ele, esteja em paz com os irmãos, esteja em paz com ele, tenha comunhão com ele, e ele vai lhe falar da maneira que ele quiser falar, usando o irmão, usando a palavra, usando a pregação, os louvores, e tantas maneiras que pode nos falar. Ele nos fala também, até essa maneira que nós falamos aqui, através da convicção da nossa mente. Irmãos, nem salvação acontece sem convicção. É a voz de Deus falando pessoalmente, né, sobre o pecado no nosso coração. Essa palavra é luz, é espelho, é martelo, é espada, é tudo isso. Para bater no nosso duro coração muitas vezes. Mas nós temos que deixar Deus falar através da sua palavra. Então a convicção de um modo positivo sobre algo para você. Às vezes você está guiando em carro, às vezes você está em qualquer outro lugar na sua casa, ou andando pela rua, e Deus traz aquela convicção forte na sua mente.
Deus fala também dessa maneira. Isso é, até aquele momento havia dúvida. Você não sabia como agir, mas Deus dá então a convicção. Deus fala também dessa maneira, através da convicção. A voz de Deus na nossa mente. Uma voz quieta e suave. A voz audível de Deus vem algumas vezes, raramente, quando nós ouvimos os testemunhos, nós vemos alguém dizer da voz audível de Deus, mas Deus fala com uma voz quieta e suave na nossa mente. É a maneira que Ele tem, tão gostosa de nos falar, tão natural. A revelação, fala também pela revelação da sua glória para nós. Esse mesmo para nós. Nós temos várias revelações em Isaías, em Ezequiel, em Apocalipse, através de uma revelação da sua glória. Décima terceira maneira de Deus falar é o desejo de coração dado por Deus. Deus então coloca no coração, no nosso coração, fazer alguma coisa. Fazer X coisa, Y coisa. Então é também a voz de Deus. Veja quantas maneiras Deus tem para nos falar. Ele nos fala também através do conselho de pessoas sábias e entregues a Deus. Nós estamos no congresso que versa sobre santidade. Eu não sei quanto você tem querido estar perto de pessoas mais santas que você. Mas se você tem desejado isso, é um bom desejo, esteja lá. E aquelas pessoas têm conselhos sábios. Porque são pessoas entregues a Deus, que sabem que estão falando, que vivem em santidade. E trarão a palavra de edificação para você. Então, através de conselho de pessoas sábias e entregues a Deus, Deus também nos fala. Palavras de sabedoria. Eu já vi muitos homens de Deus, chamados grandes homens de Deus, terem uma resposta de Deus conversando com alguém mais ou menos experiente que ela. Mas entenderam que era aquela resposta que encaixava na necessidade dele ou dela. É Deus respondendo através de pessoas sábias e entregues a ele. Quinta maneira de falar, a voz audível e direta de Deus. Como falou a Saulo, e depois Paulo no caminho de Damasco. Como falou aqui a Samuel, nós falamos de dele. Como falou tantos homens na Bíblia, e fala também nos nossos dias. Através do princípio da palavra, sobre moral, sobre caráter, seus caminhos, nós temos também o livro, a palavra de Deus. O livro e na presença de Deus são maneiras como Deus fala. 16ª e última maneira que colocamos aqui é do próprio ato de agir. Isto é, você está quieto e vem aquele desejo santo de fazer isso ou aquilo, você vai e faz, é Deus agindo, é Deus falando. Amém. Então, nós colocamos aqui 16 maneiras pelas quais Deus fala. Pela Bíblia, falando no livro, capítulo, versículo, através de versículos que temos decorado. Quando eu falo pela Bíblia, é através da leitura sistemática que se tem na Bíblia. Espera-se que cada crente leia, no mínimo, toda a Bíblia uma vez no ano. Esse é um cristianismo mais ou menos saudável. Então, pela Bíblia. Falando livro, capítulo e versículo. Através de versículos que temos decorado. Através da mensagem, número da página da Bíblia, por visões, através de anjos, através dos salmos e hinos, através dos dons espirituais. É somente uma maneira que ele fala. É a maneira mais buscada, não deveria ser. É apenas uma maneira que ele fala. Através da convicção, a voz de Deus na nossa mente, a revelação direta da sua glória, desejo do coração dado por Deus, conselho de pessoas sábias, voz audível e direta de Deus, e no próprio ato de agir, está em Provérbios 16, 19, Lucas 4, 13. Então, são maneiras. Eu falei aqui 16 maneiras. Sem dúvida, há mais maneiras, muito mais maneiras que Deus fala. Temos nós ouvido a voz de Deus? Como vai o nosso relacionamento com Ele? Qual é, irmãos, o nosso nível de relacionamento? Qual é a nossa intimidade com Deus? A Bíblia diz que Ele é o nosso rei, Isaías 43, 11.
Eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Hebreus 2:10 diz que Ele é o nosso capitão. Isaías 40:28 diz que Ele é o nosso Criador. Não sabe, não ouviste que é o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra. Salmo 23:1. João 10:27 diz que Ele é o nosso pastor e guia. Isaías 9:6 diz que Ele é o nosso conselheiro. 1 João 2:1 diz que Ele é o nosso advogado, nosso sumo sacerdote, o nosso intercessor. Isaías 43:3 diz que Ele é o nosso salvador. Mateus 6:24 diz que Ele é o nosso mestre. João 15:14 diz que Ele é o nosso amigo. Então, se Ele é o nosso amigo, o nosso salvador, o nosso mestre, o nosso conselheiro, o nosso advogado, o nosso sumo sacerdote, o nosso intercessor, nosso pastor, o nosso guia, o nosso criador, o nosso rei, o nosso capitão, o nosso general. Se Ele é tudo isso, temos que ter intimidade com Ele. A quem é, irmãos, que nós contamos primeiro os nossos problemas? É para as pessoas que estão à nossa volta ou é para Ele? Quantas vezes o problema bate na nossa porta? E Deus fica só olhando para a gente. E nós vamos conversando com todas as pessoas. E quando nenhuma delas tem a resposta, nem a solução, aí que nós vamos dobrar os joelhos e contar para Ele. Ele estava dizendo, estava esperando. Mas quando nós vamos aí com soluções e depois a Deus, nós estamos mal em termos de intimidade com Deus. Se nós temos, irmãos, intimidade com Ele, nós falamos com Ele cada dia, os nossos problemas estão diante dele, as nossas lutas, as nossas ansiedades. E nós podemos ir e Ele terá a resposta para nós. Porque, irmãos, Deus entende a cada um de nós como ninguém entende nesse mundo. O marido não entende, a mulher não entende, o pastor não entende, líder de senhoras não entende, líder de criança não entende. Todo mundo não te entende. Deus ainda fala assim, te entendendo, te amando, te perdoando e te abençoando. Por isso precisamos ter intimidade com Ele. Por isso precisamos desenvolver o nosso relacionamento com Ele. Ele é o amante da nossa alma. Nós precisamos desenvolver um relacionamento de amor com Deus. Passar tempo com Ele. Deuteronômio 4:29 diz, então, dali buscarás ao Senhor teu Deus e o acharás quando buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. Hebreus 6:10 diz que Ele é galardoador daquele que o busca diligentemente. Nós buscamos a Deus diligentemente ou nós buscamos casualmente? Nós temos disciplina e métodos para estar dentro dele cada dia. Nós temos o nosso momento a sós com Ele. Ele está nos ouvindo a cada dia e pode falar conosco a cada dia. Ou nós só vamos ali quando a angústia chega, quando o problema aparece. Lucas 10:27 diz, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças. Eu gostaria de dizer o seguinte aqui, recomendar o seguinte aqui. Não entre na presença de Deus apenas para pedir a Deus. Uma maneira correta de entrar na presença de Deus é reconhecendo o nome dEle, dando glória ao nome dEle. Eu gosto de olhar para essas orações bíblicas, como esses profetas, como Daniel, por exemplo. Que maneira correta daquele homem estar diante de Deus. Ele é o rei, tu dominas, tu estabelece reino, tu modifica reino. Nós temos irmãos que ser sábios assim, adentrar na presença de Deus não para pedir, mas apenas para reconhecer o nome dEle, para dar glória ao nome dEle, para exaltar o nome dEle. E aquilo que nós fazemos no louvor, devemos fazer também na oração. Não é apenas louvor vocal, louvor verbal, de reconhecimento do nome dEle. É dizer aleluia a Ele quando tudo está bem feito. Aleluia quer dizer, louvado seja o nome do Senhor. Senhor, eu reconheço o teu nome na minha atual circunstância. A lágrima pode estar caindo dos olhos, mas se você é esse homem, essa mulher de Deus que entra na presença dele, reconhecendo o nome dele, no dia da prova, da luta, as lágrimas vão estar correndo e você vai conseguir dizer aleluia e glória a Deus. E é aí que você vence. E é aí que o diabo é derrotado. É aí que o inimigo foge.
Então não vá para esse Deus apenas para pedir. Vá também para louvar, adorar, reconhecer o nome dele. Vá diante dele e diga: eu vou apenas falar como tu és maravilhoso. Eu vou apenas te amar. Tu és a pessoa mais fabulosa que existe. Diga isso para Deus, porque ele é a pessoa mais importante e mais empolgante deste universo é o seu Deus. O mundo nasceu aqui nem ali, o amor está em Deus. E se você tem suficiente intimidade com Ele, você vai chegar àquele ponto de brincar com Ele. É isso, meus queridos, espero dos crentes do século XX. Precisamos desligar a TV, precisamos achar tempo para estar com Deus. O canto da nossa casa é um lugar onde nós temos comunhão e intimidade com Deus. Cantares 6:3 diz: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Meditando quem é o meu amado? É a pessoa, quem é meu amado? É Jesus. Ele é a pessoa mais importante do universo, é a pessoa mais importante do mundo. É verdade que ele é mais forte, mas ele também é mais sensível. Ele é o mais santo, mas é o mais amoroso. Aquele que tem conhecimento e também aquele que desce para falar comigo sobre a minha necessidade, desce falar comigo na minha língua, lá no meu quarto, no meu canto, no meu lugar. E ele usa a minha linguagem, ele não usa a linguagem da universidade, ele usa a minha linguagem e vem ao meu encontro. Ninguém pode amar mais do que Jesus. Por isso perdemos quando não vamos agir. Quando nós achamos tempo para estar com Ele, estar diante dEle, vindo a Ele, colocando diante dEle as nossas ansiedades, chorando as nossas lágrimas diante dEle para enxugá-las. É tão gostoso ir a Ele. Devia ser um hábito nosso, deve ser um hábito nosso, deve ser um método nosso estar diante dEle. Cantares 5:16. Cantares de Salomão, capítulo 5, verso 16. O seu falar é muitíssimo suave. Sim, ele é totalmente desejado. Tal é o meu amado e tal o meu amigo, ó filhas de Jerusalém. Ele é, irmãos, o desejado das nações. Ele é o amante da nossa alma. É verdade que ele é o leão da tribo de Judá. Ele tem toda a força, mas ele é também o Cordeiro de Deus. Ele tem a ternura e a sensibilidade da mulher. E por isso, quando ninguém nos entender, nós podemos ir a Ele. Ele ainda nos entende. Ele ainda nos compreende. Ao mesmo tempo que ele é o leão da tribo de Judá, ele é o Cordeiro de Deus. De certa forma, as duas correntes que há na humanidade está em Deus, existe em Deus. É por isso também que a Bíblia diz que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. O macho e fêmea os criou. A sensibilidade da mulher, a ternura dela está em Deus. Cantares 5:10. Então Deus nos diz Cantares 5:10. O meu amado é cândido e rubicundo, ele traz a bandeira entre 10 minutos. Na outra versão, talvez tenha uma palavra mais clara. Cantares 7:10. Eu sou do meu amado e ele tem saudade de mim. Você sabia disso? Jesus almeja, deseja o momento em que ele virá entre nuvens e buscar a igreja. Porque quem ama, deseja estar junto. E se você ama Jesus, saiba que ele ama muito mais que você o ama. E ele tem saudades de você. Então, irmãos, assim como o marido diz para a mulher, como o namorado diz para a namorada, eu te amo, eu te quero, deve ser um linguajar nosso também com Deus, nas nossas orações, no nosso momento a sós com Deus. Ele tem saudades de nós.
Irmãos, Ele não apenas nos ama, Ele nos quer. E eu posso imaginar, se nós pudéssemos dizer que Deus tem frustração, né? Ele não tem isso. Mas, se Ele tivesse frustração, eu creio que nós, os crentes, estaríamos dando muito motivo para Ele entender. Quando nós não vamos a Ele, quando nós deixamos o nosso lugar de oração, quando nós não estudamos com diligência, quando nós não declaramos a nossa apreciação por Ele, quando nós vamos a Ele também para pedir. Se você tem filhos, você sabe o que é saber que o filho pedindo, né? Como você gosta quando o filho vem e manifesta um amor, uma apreciação por você, um carinho por você. Eu sou do meu amado e Ele tem saudades de mim. Jó 36, 5, vamos terminar. Eis que Deus é muito grande, contudo a ninguém despreza. Grande é em força de coração. Na realidade, nós temos uma imagem distorcida de Deus. Achamos que Deus é um ser, às vezes carrancudo, que está sempre nervoso, bravo, querendo fazer justiça. Deus é misericórdia também, Deus é amor, Deus é bondade, Deus é mansidão. E Ele nos ama totalmente, Ele nos quer perto dele, diante dele um dia. Salmo 147, 5. Grande é o nosso Senhor, e de grande poder, o seu entendimento é infinito. Também Salmo 62, 8 fala sobre esse assunto, Salmo 142, de 1 a 3. E terminando 1 Coríntios 13, 12. Porque agora vemos por espelho enigma, mas então veremos face a face. Irmãos, que Deus nos ajude a ouvi-lo, a compreender, que nós possamos andar nesse caminho de ouvir a voz de Deus, que nós saibamos nos conduzir, que nós cresçamos como Samuel cresceu em Deus, como aquele moço teve maturidade rapidamente e ele pôde agradar a Deus. Passa a biografia de Samuel, você vai ficar surpreso como esse moço cresceu em Deus. E Deus espera, irmãos, que nós cresçamos em santidade, em amor, e nós sejamos maduros para ouvir. Irmãos, quão gostoso é estar diante de Deus. Como maravilhoso é conversar com pessoas que têm intimidade com Deus, que diariamente ouvem a voz de Deus, que dão passo após passo na direção de Deus, passo após passo corretamente, sabendo o que está fazendo. Eu vejo tantos crentes correndo para cá em desespero. Agora chegou a angústia, e onde é que está Deus e como é que faz? E o problema é que quando Deus termina uma prova na nossa vida, Ele realmente, uma das coisas que vem na prova é que Ele cala-se. E nós ficamos um pouco desesperados quando fazemos. Mas se você é aquele homem, aquela mulher que aprendeu a andar com Deus, que ouve a voz de Deus, que conhece o caráter de Deus, você vai cada vez mais entregar a sua vida a Ele, que você está consciente de que Ele tem o melhor para a sua vida. Eu sempre digo que de alguns problemas Ele nos livra, outros permitem que nós andemos com Ele. E alguns Ele tira, outros nos dá força para viver com eles. Aleluia. Em nome de Jesus, nós abrimos mais uma manhã, Senhor, desse segundo congresso de senhoras e moças batistas do estado de São Paulo. Em nome santo da Trindade Santa, aleluia, glórias a Jesus, que nós declaramos aberto mais esse dia glorioso na tua presença, porque já podemos sentir, Senhor, já podemos sentir o calor e a chama do teu Espírito raiando sobre nós. Tu já desses guardas aos teus anjos, Senhor, para que rodeassem este lugar. Aleluia, aleluia, aleluia. Por isso aqui tudo é teu. Toma conta, Senhor, toma conta destes trabalhos, porque tudo é para a honra, glória do teu nome. Aleluia, amém. Abramos as nossas Bíblias do nosso tema e a nossa divisa. Amados irmãos e irmãs, qual é o tema e a divisa desse nosso congresso? Onde é que ele está? Josué 3:5.
Aleluia. Vamos ler todos juntos o tema da nossa divisa. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Outra vez: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Aleluia. Peguem o boletim e vamos cantar o nosso hino oficial do Congresso. Hino oficial, irmã Vera Pereira, venha dirigir, por favor. Bem, irmãos, vamos cantar um tempo bonito, porque a palavra de Deus em tudo diz assim: amanhã, nós queremos hoje. Amém? Vocês querem hoje a bênção, o poder na vida de vocês. Então vai ser hoje. Amém? Então vamos cantar com bastante alegria o 176. Depois do outro, nós vamos ajudar a dirigir, tá bom? Vamos lá. Tenho de versículo 26. Aleluia, glória a Deus. Subiram até os céus, desceram até os abismos. No meio dessas angústias desfaleceram a alma. Andaram e caminharam com erros e perderam todo o dia. Então, a sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Fez cessar a tormenta e as ondas se acalmaram. Então se alegraram com a lança, e assim os levou
os conduziu ao desejado porto. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos do homem. Exalte-no também na Assembleia do Povo e glorifique-no no conselho dos anciãos. Ele converteu rios em desertos e mananciais em terra seca. Terra frutífera em deserto salgado, por causa da maldade dos seus habitantes. Mas converteu o deserto em lençóis de água e a terra seca em mananciais, e estabeleceu ainda os famintos, os quais edificaram a cidade que habitassem. Semearam campos e plantaram vinhas, e tiveram fartas colheitas. Aleluia! 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 Saíram e caíram! Irmãos e irmãs, quantas vezes nós subimos, estamos lá no topo do monte, e depois desbarrancamos e caímos, mas o Senhor é misericordioso. E nos mostrar rios de mananciais de águas vivas, porque o Senhor é misericordioso e Ele está abrindo o caminho no deserto para chegarmos à Canaã celestial. Terra prometida, terra que manda leite e mel. Cuidado com a sua subida, segure o corrimão, se agarre nos anjos e suba, mas não desça. E se descer, não se desespere, porque Deus acalma a tormenta e te livra da angústia e te socorre na tribulação e faz cessar as suas lágrimas, te cura, te salva, te liberta, porque Ele é o mesmo Deus ontem, hoje e será eterno. Suba e procure não descer. Quanto mais você subir, mais perto você estará de Deus. Aleluia! Suba e fique lá em cima. E vigie, ore, jejum e leia a palavra para que você não caia. Ore e busque a face do Senhor enquanto ainda é tempo e enquanto se pode achar. Não perca as horas da oportunidade, porque vai chegar um dia que você vai subir e se cair, vai ter que buscar o Senhor, porque só Ele é a tua salvação. Aleluia, porque o Senhor está conosco. Mas em meio a
privilégio muito grande para mim estar aqui com as irmãs e alguns irmãos também, nesse retiro, nesse encontro tão importante para todas as nossas vidas. E eu gostei muito do tema que vocês escolheram para esse congresso. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Eu estava pensando, aonde seria mais importante o Senhor nos mostrar maravilhas do que dentro dos nossos lares? E eu queria falar hoje e amanhã sobre a nossa santificação dentro dos nossos lares. A vida que nós vivemos na frente dos nossos filhos e do nosso marido. Hoje de manhã eu vou falar sobre o nosso relacionamento com o marido. E amanhã sobre o nosso relacionamento com os filhos. Nós somos separados, santificados, instrumentos nas mãos de Deus para ser uma bênção na vida dos outros e para glorificar o nosso Pai. E quando nós fazemos isso dentro dos nossos lares, os nossos vizinhos vão ser atraídos pelo amor de Deus que eles têm. Muitos dos nossos vizinhos, amigos, nunca vão entrar numa igreja evangélica para ouvir o evangelho. Mas eles estão observando as nossas vidas dentro dos nossos lares. E nós temos também uma responsabilidade muito grande em alcançar os nossos filhos. E alguns de vocês têm a responsabilidade de alcançar os seus maridos com o Evangelho de Cristo. Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Pedro, capítulo 3. Nós estamos em qualquer novela da televisão. É uma história muito boa. E aqui nós vamos ver como Sara mostrou as qualidades mencionadas por Pedro. Interessante que essa mulher viveu mais de 4.000 anos antes de Pedro. Mas o exemplo dela ficou todos aqueles anos. E quando Pedro precisava de um exemplo de uma mulher bonita, uma mulher santa, ele lembrou da Sara. Interessante também que quando Deus colocou aquela lista dos heróis e heroínas da fé, ele também colocou o nome de Sara, a esposa de Abraão. Então deve ter alguma coisa muito especial sobre essa mulher. E uma das coisas que eu vejo na vida da Sara é que ela seguiu a liderança do seu marido. Vocês lembram que Deus apareceu a Abraão e falou que ele teria que sair da sua terra e ir para uma outra terra que Deus iria mostrar. Então eu posso imaginar o dia que Abraão chegou em casa para falar à sua esposa: querida, nós vamos mudar. Abraão, para onde a gente vai? Eu não sei. E você não sabe, mas quanto tempo vamos ficar fora? Sara, não vamos voltar mais. Nunca mais, Abraão, voltar para o nosso lar? Mas você já falou, já avisou os meus pais, eles já concordaram com essa sua ideia? Querida, seus pais não vão. Agora, nós não sabemos. Se vocês olharem em Gênesis, capítulo 12, vocês não vão achar esse comentário. Eu estou imaginando. Tá? Lá só diz que quando Abraão saiu da sua terra, ele levou consigo a sua esposa Sarai. Só. Sabemos que ela seguiu o seu marido. E se não tivesse? Será que Abraão poderia ter recebido todas aquelas promessas, todas aquelas bênçãos, se a Sara tivesse batido o pé e falado: não vou?
Aqui a Bíblia usa a palavra submissão, que é uma palavra que nós não gostamos muito de ouvir, porque traz à mente toda espécie de ideia negativa sobre a posição da mulher, que ela não tem opinião própria, que ela precisa sofrer em silêncio, que ela tem que colocar o zíper na sua boca. O que significa essa palavra submissão? Eu acho que o que está errado não é a palavra em si, mas nossa definição da palavra. Sub quer dizer o quê? Debaixo de. E missão é o quê? A profissão, a carreira, a vocação do seu marido. Uma mulher submissa é uma mulher que está apoiando o seu marido e ajudando ele a ser um sucesso naquilo que ele faz. É mais ou menos o mesmo sentido da palavra que nós temos em Gênesis, auxiliadora. Deus fez uma auxiliadora para Adão. Vocês lembram que quando Deus criou esse mundo, ao fim de cada dia, ele olhou a criação daquele dia e ele falou, é bom, gostei. E no fim da semana, depois de haver criado tudo aquilo, ele falou que era muito bom. Mas depois Deus olhou o seu mundo e ele falou, não é bom. E o que não é bom? O que Deus não gostou? Ele olhou o mundo sem mulheres. Tem pessoas nesse mundo que acham que o fato de Deus ter dado esse papel de submissão para a mulher quer dizer que Deus não gosta muito de mulheres, eles são inferiores. Mas não é assim. Porque Deus olhou o mundo sem mulheres e ele falou, não é bom. Não vai dar certo. Esse coitadinho do Adão não vai conseguir. Eu vou ter que fazer alguém capaz para ajudá-lo. Não diz isso. Alguém que lhe seja idônea. E Deus criou a mulher. E realmente, a mulher se vira muito bem sozinha, mas o homem sem mulher é um desastre. Vamos falar a verdade, né? Ele pode, assim, ficar até solteiro. Não tem que casar, mas se ele ficar solteiro, ele tem que ter a mãe, ou a tia, ou alguém que cuida dele, né? Então, Deus criou alguém capaz para ajudar o homem, para ser uma auxiliadora. Note que aqui fala igualmente, mulheres sede vós igualmente submissas. Igualmente por quê? Porque no capítulo 2, ele falou sobre as autoridades na nossa vida, que todos nós temos. O seu marido tem autoridades na vida dele também. O chefe. Mas ele fala aqui sobre o exemplo de Cristo, que foi submisso ao Pai. Ele que foi igual a Deus, tomou a posição de servo. Não julgou como usurpação o ser igual a Deus, mas tomou forma de servo, para que ele pudesse cumprir o plano de Deus, que foi a nossa salvação. E da mesma maneira que Deus foi submisso, que Cristo foi submisso ao plano de Deus, nós devemos ser submissas ao plano de Deus na nossa vida. Então, foi isso que Deus pediu. Eu gosto de usar o exemplo de uma empresa. Vamos dizer que dois homens amigos resolvem abrir uma empresa. Os dois fizeram a mesma faculdade, os dois colocaram a mesma quantia de dinheiro nessa empresa, os dois trabalham o mesmo número de horas nessa empresa, mas eles reconhecem
que para essa empresa dar certo, um deles tem que ser um presidente e o outro o vice-presidente. Por que o Brasil não tem 2 presidentes? Porque as decisões chegam às vezes até um impasse. Né? Alguém tem que tomar a última decisão e também arcar com as consequências daquela decisão. Às vezes nós consideramos a liderança do nosso marido como sendo um privilégio que Deus deu para ele. É um privilégio, mas também é muita responsabilidade. E Deus vai depois pedir contas daquele marido. Vocês sabem que foi a Eva que comeu primeiramente o fruto proibido, mas depois Deus foi falar com Adão. Porque ele, como marido, foi responsável em liderar naquela situação. E não liderou. Então, o alvo de Deus para a nossa família é a unidade. O mundo vai crer que Deus mandou Jesus quando vê a nossa unidade na igreja e no nosso lar. São as 2 maiores forças do evangelismo: a igreja e o lar. E as nossas igrejas serão fortes à medida que os nossos lares são fortes. Submissão também tem a ideia de respeito. Vocês conhecem aquele último versículo de Efésios 5, que fala que o marido deve amar a sua esposa, mas não fala, e a esposa também deve amar o seu marido. Fala, e a esposa dê respeite ao seu marido. Parece que a necessidade maior do nosso marido é de respeito e admiração. Aqui nós vemos que Sara obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor. Foi a maneira que ela mostrou respeito ao seu marido. A gente já tem outras maneiras hoje de mostrar respeito ao marido. E vocês poderiam pensar, mas se eu tivesse um marido que nem Abraão, se eu fosse casada com o pai da fé, já seria muito mais fácil respeitá-lo. Será que foi fácil mesmo ela respeitar o seu marido? Ele foi um marido, primeiramente, muito passivo. Uma vez precisavam tomar uma decisão e ele falou para Sara, faça o que você achar melhor. Depois, quando